hoje, no quadro do senhor síndico, você vai assistir João Batista, diretor da Ingecom. No nosso quadro, senhor síndico, meu grande amigo João Batista, diretor da Ingecom. Olha, tem um assunto que é muito importante. Na nossa cidade, eu percebo, passeando, andando de carro, passeando a pé, enfim, que várias fachadas seminovas, de prédios seminovos, prédios de 10, 15 anos, elas estão se soltando, elas estão trazendo até perigo para pedestres, que está caindo placas, estão estufadas. E quando a gente pergunta, não, porque há maresia, não, porque estufou, porque é muito sol, enfim, João, por que está acontecendo isso? Bem, eu posso te falar que teriam dois aspectos, né? Os produtos utilizados, né, na construção dessa fachada e como foi executado isso daí. Tá? Hoje existem normas, né, para execução de fachada, serviço de fachada e de produtos para se utilizar em fachadas. Tá? Se não utilizarem essa norma corretamente, vai ter problema, não tem jeito. Tá? E outro problema é a falta de manutenção. Não é porque você comprou um apartamento novo ou seminovo e não faz nenhuma manutenção. Pelo menos 3 anos, você, mesmo para ser novo, você tem que lavar. Tá? Em Santos a gente tem ataque de maresia, sujeira, fuligem, poluição, isso tudo agride a fachada. A gente tem que ver o seguinte, a fachada, o aspecto de que num prédio o que é mais atacado é a fachada. Tá? É onde sofre o maior ataque de insolação. Em Santos, a gente tem algo assim que não acontece em quase todas as cidades do Brasil. Nós temos uma diferença de temperatura que chega às vezes de 10 a 15 graus em menos de 24 horas. Você vê no inverno a temperatura que está, logo cedo a gente sai de agasalho, chega ao meio-dia já está 10 graus a mais. Tá? Bom, mas não seria o caso, então, dos síndicos se preocuparem na contratação não só das empresas, mas dos materiais que vão ser colocados aí? Porque eu percebo o seguinte, por uma diferença, às vezes, um pouco menor, o síndico, que não tem um conhecimento técnico, acaba optando por materiais inferiores e dali a questão de meses, ele tem que gastar tudo novamente, refazer tudo novamente. E é criticado pelos condôminos, né? Isso, um conselho para os síndicos seria ter um memorial descritivo do serviço de fachada, nós estamos falando de fachada. E onde esse memorial descritivo tem que ser feito por um engenheiro. Senão ele chama 10 empresas para concorrência. Então, cada um tem a sua fórmula, cada um tem a sua pitada, e não é por aí, né? Então tem empresas em que o orçamentista, quem vai verificar, analisar, ele não é nem engenheiro. Tá? Então, quando você vai no médico, quem assina o seu receituário? É o médico. Quem tem que assinar um orçamento de uma empresa de construção, de engenharia, tem que ser um engenheiro. Então, começa pelo orçamentista. Como não tem empresas, às vezes, que trabalham com orçamentista e engenheiros, então o ideal seria ele ter uma especificação do serviço executado por engenheiros. E aí sim, dentro dessa especificação, todos vão executar o orçamento com o mesmo padrão. Aí entra o bonito e o barato. Tá? Você vai conseguir o bonito e o barato, porque dentro da mesma... Existe isso, João. Isso pode existir com planejamento e com um critério técnico sério, pode existir uma fachada bonita e barata. Nesse critério, sim. Se não usar esse critério, com certeza você vai ter um bonito e caro. Porque você vai pagar barato, mas que vai ter uma durabilidade muito pequena. Né? É como uma receita de bolo, né, na verdade. São vários ingredientes. Se você usa um fermento de baixa qualidade, o teu bolo vai ter um resultado. Se você usa ingredientes de primeira qualidade, você tem. A mesma coisa é isso. É importante, então, você, síndico, prestar muita atenção, administradoras, prestarem atenção. Façam um orçamento uniforme, técnico, e consulte as várias empresas, não é verdade? Mas que elas se baseiem por aquilo. Não adianta você em casa, o síndico vem e apresenta um orçamento, às vezes, lá embaixo, e ver que, bom, a areia não é bem aquela, o isolante não é bem aquele, enfim. Não, aí o cidadão fala, não, mas é tudo a mesma coisa. E não é bem assim, a gente sabe que não é bem assim. Então, síndico, preste muita atenção. Quando for reformar a sua fachada, peça pelo menos um engenheiro, né? Que ele faça realmente um descritivo ali dos materiais a serem usados na obra, né, João? E um projeto, né? E fazer um projeto também.
contratar um arquiteto, fazer um projeto, porque fazer algo harmônico. Dentro do harmônico, uma coisa que está na norma, e em Santos é necessário fazer, não tem jeito, são juntas de dilatação. Isso que eu falei da temperatura, que modifica muito dentro de 24 horas, a junta de dilatação é essencial. Tem juntas na horizontal e juntas na vertical. E aí o que acontece? O síndico, ele não sabe que existe a necessidade dessa junta e que está na norma e que para você ter uma maior durabilidade, você tem que fazer a junta. Dicas importantes aqui do senhor síndico. Nós vamos estar acompanhando, nós vamos estar trazendo exemplos para vocês, nós vamos estar trazendo aqui síndicos falando dos problemas que eles tiveram com relação a fachadas. Empresas que ofereceram um produto, ofereceram milagres, ofereceram promessas que não foram cumpridas e hoje o síndico ele é criticado, né? O condomínio tem um gasto maior, bem maior, por uma questão de falta de conhecimento ou de um técnico, de uma empresa idônea, que tenha realmente ali um engenheiro e que possa dar o seu orçamento de acordo com aquilo que tem que ser executado, né, João? Eu agradeço muito a sua participação no nosso quadro, senhor síndico. Espero estar com a Engecom novamente aqui para discutir outros assuntos também, além de fachadas, de reformas, enfim. Outra coisa muito importante, em breve no nosso programa, a questão da mão de obra. Muita empresa usando mão de obra sem carteira assinada, sem uniforme, sem material de segurança, aí é fácil, né? Aparece lá com um orçamento lá, que eu não sei como ele consegue fazer, e muitas vezes o síndico não tem esse conhecimento da legislação, acaba pegando uma empresa que não tem estrutura e qualificação nenhuma. Nós vamos voltar, João. Fica aqui já o nosso convite para falar da mão de obra especializada. Bem, João, pode contar com a minha colaboração, da Engecom, do Departamento Técnico da Engecom, que estaremos ajudando o que for possível. Oferecimento Engecom e Prof. Síndico.